Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo no Tempo de Tela. Hoje eu vou falar sobre Uma Invenção de Natal, novo original Netflix estrelado pelo Forest Whitaker. Bora lá? Bom, como de praxe, uma sinopsezinha rápida. O filme acompanha a história de Gerontius, que é um dono de uma fábrica de brinquedos e um inventor, que após ele ser roubado pelo seu ajudante, o Gustafon, ele acaba perdendo o encanto da vida dele e começa a ficar deprimido e por conta disso as coisas param de andar para ele. E aí a vida dele realmente cai numa espiral, de negatividade que só começa a mudar anos após, quando ele conhece a neta dele, a Journey, que vai para a cidade onde ele vive para encontrar o avô e mexendo nas coisas do avô e mexendo nas invenções antigas e paradas, ele começa a reacreditar no seu potencial e junto com a neta ele busca realmente trazer uma nova perspectiva para a vida dele. Eu acho que o ponto de maior destaque desse filme aqui é a questão dos personagens e da escolha de elenco. O filme ele é composto majoritariamente por um elenco negro. E isso é muito interessante porque, pelo menos eu não lembro de nenhum filme de Natal que tenha essa preocupação. E por que isso é muito importante? Bom, além da questão da representatividade ser importante de uma maneira geral, é interessante ver um filme com uma temática, entre aspas, normal, afinal de contas, filmes de Natal a gente tem todo ano, na Netflix mesmo tem vários filmes por ano, e dificilmente você tem essa presença desse elenco negro. E isso é legal porque uma criança negra que for assistir esse filme, ela vai se sentir representada e talvez ela tenha até um apreço maior pela história do Natal, vendo pessoas semelhantes ali. Então é interessante ver que esse filme trata de uma coisa normal, com essa perspectiva do elenco negro, porque você realmente não precisa ter sempre histórias negras para colocar esse tipo de elenco. Pelo contrário, representatividade é você colocá-los em qualquer contexto. Então esse filme acerta muito nisso. Só que, obviamente, não adianta representatividade pela representatividade se o elenco não for bom, se os personagens não forem legais. E ainda assim o filme acerta, porque os personagens são bem bacanas e o elenco funciona muito bem. Eu acho muito interessante, obviamente, a relação principal entre o Gerontius e a neta dele, a Journey, mas outros personagens de apoio ali, seja por uma questão mais cômica, papéis menores, também funcionam bem. O único personagem que realmente não se destaca tanto é o vilão, que eu acho que tem um tempo de tela muito reduzido e, por consequência, ele acaba sendo quase uma muleta de roteiro, afinal de contas, ele não tem tanto propósito assim. Mas, tirando o vilão, todos os personagens e o elenco em si atuam muito bem. E ainda nessa questão de atuação, vale ressaltar que o filme ele é um musical. Então, o elenco também tem essa parte artística no sentido da música, porque todos eles cantam, todos eles dançam. Isso é muito legal, porque o filme aqui ele tem essa questão do musical muito forte, tem músicas muito legais, inclusive a música da Journey, a neta do personagem principal, é uma música que é muito chiclete, assim, você provavelmente vai querer ouvir depois do filme, procurar no Spotify e tal. E é interessante como é bem construída as cenas de música, sabe? Porque é realmente um espetáculo visual no sentido de ser quase uma peça, sabe? Você parece que está vendo um musical da Broadway ali. E isso tem muito a ver também com a questão de como foi feita essa parte de pré-produção. Porque as músicas aqui são compostas por um grupo de compositores que dentro desse grupo está o John Legend, que é um cara famoso e que tem músicas muito legais. Então, assim, a parte de música realmente funciona muito bem e casa muito bem com o elenco que realmente brilha aqui nesse sentido. E isso também é complementado pelo design de produção do filme, que é muito bonito, desde o figurino até a criação de ambientação é bem legal, sabe? Porque capta muito essa coisa do clima natalino que é esperado para esse filme, mas para além disso é uma coisa meio steampunk que brinca um pouco com o lúdico que o filme se propõe a trazer. Afinal de contas, a gente está falando aqui de um filme que basicamente gira em torno de um cara que faz invenções mirabolantes. Então, você precisa ter uma coisa mais fantasiosa que o filme traz, seja com os robôs, seja com a construção da casa dele, que é uma coisa meio disfuncional, no sentido de não ser uma casa muito padrão. Então, tudo isso encaixa e também entra na parte das músicas, porque quando você tem as danças, esse ambiente em torno das pessoas que estão dançando é utilizado. Então, tudo isso se complementa, sabe? É muito bacana como eles realmente utilizaram um design de produção que é muito bonito esteticamente falando para valorizar a parte da dança. No entanto, se a parte musical, as atuações são boas, eu acho que o roteiro deixa um pouco a desejar. Tudo bem, é um filme infantil, então também não esperaria um enredo super complexo, mas eu acho que o filme tem muita conveniência narrativa e, ao mesmo tempo, tem um ritmo muito acelerado. Então, eu acho que ele, apesar de ter 2 horas de filme, ele não consegue desenvolver muito bem todos os seus pontos
E tem alguns personagens, como eu falei antes, funcionam para o que se propõe, né, de fazer uma piadinha ou outra, mas são meio jogados. Então acho que o enredo faltou amarrar um pouco as pontas e explicar algumas coisas para que ficasse mais redondinho. Mas como eu disse, como é um filme para crianças, eu entendo que assim, a criança vai ver ali, ela vai captar a mensagem principal, ela vai rir dos momentos que tem que rir, ela vai ficar encantada com as cenas de música e tal. Então funciona, mas é aquela coisa do tipo, se você é um pouquinho mais velho, você já vai perceber que tem algumas coisas ali que, cara, se você pensar por 5 minutinhos, ficou devendo, sabe? Podia ter explicado um pouco mais. E também vale ressaltar nesse ponto que alguns elementos do filme são muito previsíveis, sabe? Então, acho que complementa um pouco essa questão, sabe? Mas ainda assim, eu acho que dá pra passar, sabe? Dá pra passar porque, como eu disse, é um filme infantil, então a magia ali do Natal, esse clima mais amistoso, compensa. Então, de maneira geral, Uma Invenção de Natal é um filme que tem um acerto muito grande no seu visual, é realmente muito bonito, tem esse aconchego do clima natalino e acaba fazendo uma escolha muito acertada na questão da representatividade, não só pela escolha dos atores, mas da maneira como é construído a relação entre alguns dos personagens. Por mais que o enredo seja meio bobinho e seja muito previsível, ainda assim o elenco e a parte musical sustentam o filme, então é uma ótima indicação se você está querendo ver algum filme de Natal aí da Netflix ou de qualquer outro lugar. E você, já viu Uma Invenção de Natal? Coloque nos comentários sua opinião sobre esse filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou, se puder compartilhar para outras pessoas e se você não é inscrito no canal, se inscreve aí porque ajuda bastante a gente. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.